E aí, gente, vocês estão felizes? Cheguei assim, ministrando. E a poema é meio tudo de surpresa, né? Eles falam, hoje você faz ofertório. Eu falo, agora, né? Só que dessa vez eu não fui pega de surpresa. O Wilde me avisou com umas 2 semanas de antecedência. E foi a pior vez da vida, nunca mais faço. Faz 2 semanas que eu tô numa tensão que vocês não podem imaginar. Todo mundo aqui me conhece? Tirando a parte que o Wilde apresentou aqui, todo mundo já sabe um pouquinho da minha história. Para quem ainda não sabe, eu cheguei aqui no Acre dia 18 de setembro, como uma forma de obediência a Deus, que nos disse no dia 8 de abril, faça as malas, e nos direcionou aqui para o Acre. E eu mal cheguei no Acre, no dia 18 de setembro, deu um mês e meio, a gente já viajou para o sul e a gente foi para a conferência de Taubaté. Lá nós fomos ordenados pastores e acabou que eu estendi o tempo que a gente estava lá no sul por causa do Natal. Depois a minha filhada ia nascer, acabamos ficando um pouquinho mais. Eu admito que eu acho que eu estava um pouco fugindo, sabe, do tempo aqui no Acre. E eu acabei estendendo os meus dias lá até que o Espírito Santo deu uma puxada de orelha e me disse, está na hora de voltar, porque eu não te amei lá só pelo que você ficou. E a gente está de volta, e eu estou feliz em estar de volta, porque eu sinto que agora realmente está começando a minha missão aqui. Agora eu estou vendo um sentido do porquê Deus me trouxe para o Acre. O tema da mensagem que eu trouxe hoje para vocês chama Custe o que custar. No dia 4 de outubro, aqui na Poema, teve o Super City. E eu ganhei essa Bíblia de Estudo do Expositor, da Joane. Eu não sei se a Joane está aqui. A Joane está aqui. A Joane, ela é pastora também, e ela me deu essa Bíblia. E ela me deu uma carta junto com essa Bíblia. Já preciso de lencinho. Eu sou chorona já sei que não vai dar muito certo aqui ter vindo de maquiagem. Ela me deu essa Bíblia, e junto com a Bíblia, obrigada, Ana, ela me deu uma carta, e ela dizia que ela via em mim a voz feminina que a Poema estava precisando, e que era tempo dela viver algum tempo com Deus, no silêncio, no secreto, e que Deus ia me levantar para ser voz aqui. E um mês depois eu fui ordenada pastora e cá estou. E essa Bíblia, Joane, está fazendo toda a diferença na minha vida. Toda a diferença, sabe? Eu aconselho vocês, sugiro vocês a terem Bíblias assim, no qual vocês possam estudar mesmo a palavra. E quando a Joane me deu essa Bíblia, eu estava lendo na minha Bíblia Josué. E eu fiquei curiosa em ver, deixa eu entender como é que é essa Bíblia aqui, que tem comentários, que tem explicações. Deixa eu ver o que eu estou lendo na minha e deixa eu ler com essa. E eu comecei a ler uma passagem e eu disse para o Daniel, amorzão, a primeira vez que eu for convidada a ministrar, depois desse dia, eu vou falar essa palavra. Foi, amorzão? Eu falei, eu vou falar sobre isso. Só que aconteceu que eu fui para o sul, fiquei lá e fiquei esses 3 meses lá, eu não ministrei, só fiz ofertórios. Então a palavra estava ali, guardada, obrigada, guardada para o dia que eu fosse ministrar. Então quando o pastor Hildo me ligou e falou, você pode ministrar no final de janeiro? Eu falei, posso? Na minha cabeça estava muito certo. Eu já sei o que eu vou falar, eu já tenho a mensagem pronta. Isso é fácil. E eu falo mensagem pronta, não é que eu criei mensagem, que a mensagem é uma só, é essa aqui, né? É a revelação que a gente tem em cima da mensagem que Deus já deixou pronta pra gente. Então na minha cabeça estava fácil. Eu já tenho a mensagem que eu vou falar. Eu só vou fazer um esboçozinho aqui e eu vou falar sobre isso. Só que aí quando ele me falou isso, eu voltei para ler aquilo que eu tinha já deixado separado para um dia eu fosse ministrar. E aquilo começou a me confrontar de um jeito, começou a me machucar de um jeito. E eu entendi ali que essa palavra não era só para vocês, ela era para mim, né, no tempo certo, e o tempo era esse, e eu precisava dessa palavra. E eu estou falando isso para vocês, para que vocês saibam que tudo que eu vou falar aqui hoje é muito assim, começa comigo. Eu precisava ouvir o que eu vou falar para vocês hoje, e eu estou falando isso para que vocês me coloquem no mesmo patamar que vocês. Porque eu não sei vocês, mas eu por muitas vezes, quando eu vou num culto e eu vejo um pastor falando com muita autoridade, muita propriedade daquilo que ele estudou, eu tenho uma sensação de que eu estou muito distante dele, de que ele é muito santo e eu estou muito errada. E eu não quero que vocês tenham isso no coração de vocês hoje, porque de verdade eu sei o quão incapaz e improvável eu estou e eu estaria para esse dia, para estar ministrando aqui. Tanto é que quando o Hilde me mandou mensagem, imediatamente eu respondi, tá bom,
Porque na minha cabeça pensei, gente, eu sou pastora, eu preciso servir a igreja. Então, para que vocês saibam, eu e Daniel, a gente foi ordenado pastores para cuidar aqui de vocês, amar vocês, mas a gente não tem salário, a gente não recebe dinheiro para isso. E eu quero falar isso para vocês, porque eu quero que vocês sintam e saibam que nós estamos servindo. E eu falei, tá bom, eu vou, eu quero, não, eu posso. Mas naquela hora me bateu um sentimento do tipo, não quero ser pastora, porque eu não queria falar assim para ele. E eu sempre quis ser pastora, porque eu tive palavras que eu seria pastora. Então eu sempre quis, mas agora que eu sou, meu Deus, eu não queria ser. Porque eu estava me sentindo muito incapaz para vir falar com vocês hoje. Eu passei por uns 3 meses muito difíceis na minha vida, de setembro para cá. Eu larguei tudo que eu tinha lá em Orlando e a gente veio embora numa obediência para o Acre. E não é só o Acre, não é uma cidade qualquer, mas é o Acre, uma cidade onde eu já fui muito machucada. Então, ter voltado para cá, ter obedecido a Deus me custou muita coisa, sabe? E não bastando isso, eu cheguei aqui, eu logo descobri uma gestação e eu estava feliz com a minha gestação, pensando, veio para marcar um novo tempo, mas 4 semanas depois, exatamente um dia depois que eu fui ordenado pastor, eu descobri que minha gestação não foi para frente, eu acabei expelindo naquele dia. Então assim, esse final de ano para mim foi horrível. A Ana, minha irmã mais velha, está aqui. E ela esteve comigo no final do ano. E ela pode falar por mim quão apática eu estava, quão fechada eu estava, porque eu estava mal. E nesse mal, o Wilde me fala, vem pregar, vem trazer uma palavra para a gente, vai ser poderoso, Deus vai te usar. E eu falei, Deus tenha misericórdia de mim. E eu mandei uma mensagem para o Lê, o nosso pastor Leandro Barreto. E eu falei, Lê, eu não estou me sentindo apta para isso. Eu estou me sentindo, sabe, eu estou errada, E o errado vocês vão entender ao longo da ministração, sabe? Vai fazer sentido eu estar falando isso para vocês, vocês vão entender por quê. E eu falei, eu não tô sentindo que eu mereço, né? Se é que existe um merecimento, não existe, é tudo pela graça. E ele me deu uma resposta que ele dizia assim, creio que o teu espírito está fortificado em Cristo. E isso está revelando as suas fraquezas. E na hora que ele falou isso, eu voltei na palavra que eu já tinha lido. E eu li e tudo fez sentido para mim. E foi como se Deus tivesse tirado alguma coisa de dentro de mim que estava pesando, que estava me deixando mal, e tivesse me trazido de volta para onde Ele quer que eu esteja. E é isso que eu quero dividir hoje com vocês. Vamos lá, abrir a nossa Bíblia, por favor, em Josué 20. A gente vai ler do 1 ao 6. Josué, capítulo 20. A gente vai começar o versículo 1 e vamos até o 6. Jesus, o Senhor sabe como eu preciso do Senhor agora, nesse momento, Pai, para falar por mim. Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou merecedora, mas Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível para o Senhor fazer a Tua obra através da minha vida. Então me usa, Deus. Não me deixa colocar, não me deixa acrescentar uma vírgula que sequer na Tua palavra, Senhor Deus. Mas me deixa, Senhor, entregar tudo que o Senhor depositar no meu coração nessa manhã, Deus. Dê sabedoria para a Tua igreja, Pai, para que a gente consiga fazer a aplicação correta do que a gente vai aprender aqui na nossa vida. Porque de nada adianta, Senhor, ouvir uma mensagem e não saber aplicar ela na nossa vida. Por favor, Jesus, que a igreja aqui esteja com o coração aberto para receber essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Josué 20, do 1 ao 6. O Senhor disse a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém, sem intenção e acidentalmente, possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ficará em pé, à porta da cidade, e exporá o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Contudo, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento diante da comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver a cidade de onde fugiu. Vamos parar aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu quero trazer para vocês hoje aqui, talvez vocês já tenham esse entendimento, mas por muitas vezes eu não tive, é que a Bíblia, ela aponta para Cristo. Ela não aponta para a gente. A gente tem a mania de ler histórias do tipo, Deus abriu o mar para Moisés, Ele vai abrir na minha vida. Deus exaltou José, então Ele vai me exaltar. É lindo a gente pensar isso, e eu acredito que Deus tem poder de fazer isso, e Ele quer fazer isso. Mas não é sobre isso. Quando Deus está mostrando
o que ele fez na vida de Abraão, Josué que seja, Moisés, ele está apontando para Cristo. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. E lá em, se eu não me engano, é Lucas 24, 27, onde eles estão no caminho de Emaús, Jesus fala para os discípulos, ele diz assim, eu vou até ler para vocês, e fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Então, você já parou para pensar que quando Jesus falou isso, não existia Novo Testamento? Quando Jesus estava falando, olha, eu vou explicar o que as Escrituras falam sobre mim, ele não tinha um Novo Testamento em mãos, ainda não existia o Novo Testamento. Então, quais Escrituras estavam falando a respeito dele? Era o Velho Testamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é que a gente comece a ler a Bíblia entendendo ela como um apontamento para Jesus. Então, entendendo isso, a gente volta, lê esse texto, tenta entender um pouco o que isso aponta para Jesus. E eu vou falar para vocês, vou contextualizar vocês. Deus levantou Moisés foi lá tirar o povo do Egito, liderou o povo até eles entrarem na Terra Prometida. Só que Moisés não entrou na Terra Prometida, ele morre, nisso se levanta Josué para ser o sucessor dele, e Josué entra com eles na Terra Prometida. E Deus dá ali para Josué uma ordem. Olha, agora que eu já fiz a distribuição das cidades, eu vou te falar o que você vai fazer com cada cidade. E isso é uma ordem que ele já tinha dado lá em Deuteronômio, ou Número, se eu não me engano, para Moisés. Ele já tinha falado a mesma coisa, as mesmas palavras. Moisés, você vai fazer isso, assim, assado, você vai fazer a cidade de refúgio. Então, o que a gente entende aqui? Entendendo que a Bíblia aponta para Jesus, e que Deus, no Velho Testamento, estava dando uma ordem para Josué: crie cidades de refúgio para quem matar acidentalmente, para que essa pessoa possa ficar lá e ela não morra. A gente entende que a cidade de refúgio está apontando para Cristo, e Cristo é o nosso refúgio hoje. Então, aí você pode falar assim, mas eu não matei ninguém acidentalmente. Tá, mas a gente peca. E você pode falar assim, mas nem sempre eu peco acidentalmente. A gente pode até não pecar acidentalmente, mas fala para mim, quem é que peca intencionalmente? Eu acordei, hoje eu quero pecar, hoje eu quero trair meu marido, hoje eu quero cometer a gula, hoje eu quero matar alguém, hoje eu quero mentir. Ninguém acorda assim. Ninguém peca com desejo de pecar. A gente peca por uma fraqueza. A gente peca porque dentro da gente existe a natureza adâmica, que não é nossa culpa. Se for pensar, não é nossa culpa. A gente nasce com uma natureza pecaminosa, culpa de Adão, que não foi a gente. Mas Deus já sabia disso. Então, desde lá do Velho Testamento, ele já quis mostrar para a gente, vocês vão pecar, mesmo que sem querer, mesmo sem vocês terem a intenção, e vocês vão morrer se vocês pecarem. Mas eu vou te dar uma cidade de refúgio, e você vai se refugiar, e você vai ficar nela até o final. Você vai permanecer nela para que você não morra. E quando eu falo morrer, Deus fala, vá para Cristo para você não morrer, eu não estou falando da morte do nosso corpo físico. A gente precisa entender essa diferença. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Então, quando Deus fala, olha, se você pecar, você vai morrer, Ele não está falando do seu corpo físico. Ele está falando da sua separação eterna, do teu espírito com Deus para sempre. Então, olha, você vai pecar, ainda que você não queira, eu sei que você está se esforçando, mas a sua carne é fraca, você vai pecar. Mas aí, para você não morrer, não ter essa morte, não ter a separação de mim, você vai correr para a sua cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz? Temos que permanecer lá até o final, até que morra o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo, é Ele que julga. Então, somente em Cristo, na Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a luz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente estando em Cristo é que a gente encontra o nosso refúgio, para que a gente não morra, para que a gente não tenha separação do nosso espírito eterna de Deus. E para mim, só isso já seria lindo, essa mensagem, sabe? Eu ia adorar sair daqui já e falar assim, nossa, é verdade, né? Eu vou pecar, mesmo sem querer, eu vou me esforçar, mas mesmo assim eu vou errar, mas Deus já me deu uma solução, eu vou correr para Cristo. Mas quando eu li a passagem aqui na Bíblia e eu tive interesse em falar sobre essa mensagem, não era só até aqui, era na sequência disso, que são os versículos 7 e 8. E eu vou ler para vocês, diz assim: assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste de Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, a tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. É isso que me chamou a atenção. Você pode não ter entendido nada, porque que um monte de nome de cidade chamou a minha atenção a ponto de eu falar, eu quero ministrar sobre isso.
Eu falei que o primeiro ponto que a gente tem que saber é que a Bíblia aponta para Cristo. O segundo ponto que a gente não pode esquecer quando a gente está lendo a Bíblia é que tudo que nela está escrito não está aqui por acaso. Nada que está na Bíblia aparece na Bíblia por acaso. Tudo tem um propósito. A gente sabe que quem escreveu a Bíblia foi o próprio Espírito Santo. Ele usou autores para escrever a Bíblia, mas a Bíblia veio do próprio Deus. Então, eu não imagino Deus escrevendo a Bíblia e falando: agora eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso. Isso aqui não é importante, não vou colocar. Não, tudo tem um propósito, tudo é relevante, tudo faz sentido. Só que nem tudo a gente entende da maneira que a gente tinha que entender, por vários motivos, mas um deles é que a gente lê a Bíblia, a gente é desfavorecido. A gente não lê a Bíblia no original. A gente lê uma Bíblia que já foi traduzida para o português ou para o inglês. A gente não lê no original hebraico e no grego. E muitas palavras mudam quando você traduz, porque nem sempre você encontra ao pé da letra e tal. Então, a gente já perde por aí. E segundo, a gente perde por não estudar o significado de cada coisa. E na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os nomes tinham muito significado. Eles queriam falar alguma coisa. E aqui, as 6 cidades que foram escolhidas para ser cidade de refúgio, elas queriam apontar para quem? Para o caráter de Cristo. Se Cristo é a nossa cidade de refúgio, cada uma delas aponta uma característica do caráter de Cristo. E elas não foram colocadas aqui para a gente aleatoriamente. Vou colocar essa. Lembrei, qual é? Não foi. Elas foram colocadas numa sequência para fazer sentido. E eu vou ler para vocês o que está na minha Bíblia de estudo do expositor. As 6 cidades, cada uma indica, pelo significado dos seus nomes, algo da suficiência do nosso Salvador. Porque nele se encontra a santidade, que é Quedes. Para aí que eu vou continuar depois, mas eu quero que vocês parem aí. A primeira cidade de refúgio que aparece lá é Quedes. E ela revela o caráter de Cristo de santidade. Eu peguei o original dela em hebraico, é Kedesh, quer dizer santo, lugar santo, consagrado, separado para Deus. Eu queria que vocês pensassem comigo, vocês acham que é uma mera coincidência Quedes, o caráter de Deus, que aponta para o caráter de Deus, aparecer em primeiro lugar de todas as outras cidades? A primeira que aparece é a que remete à santificação. Eu, Gabi, não acho que é uma coincidência. Então, eu vou partir do ponto que vocês também não acham que a Bíblia é uma coincidência e de que faz sentido Quedes aparecer em primeiro lugar, a santificação. E de que, então, se você está nessa comigo em acreditar dessa forma, nós deveríamos dar muito mais valor para a nossa santidade, para a nossa santificação, do que para qualquer outra coisa, inclusive para a nossa alegria. E aí eu fico pensando assim, mas se a gente sabe que santidade é algo tão importante, é tão necessário, né? A própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu anotei aqui os versículos para a gente eu não me perder e eu não falar nada que não seja da Bíblia, tá? Mas lá na Bíblia diz... Eu quero falar outra coisa ainda antes de falar isso, senão eu vou dar spoiler. Se Deus, Ele coloca em primeiro lugar a santificação, Ele quer que a gente olhe para a nossa santidade com um nível de importância maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. E aí eu me pergunto, se é tão difícil, se é tão óbvio na nossa cabeça falar em santificação, por que é tão difícil a gente se manter em santidade? E as respostas que eu achei estão lá em Hebreus, e eu vou falar. Primeiro, a gente precisa saber o que é santificar, é se separar para Deus. A gente consegue fazer isso sozinho? Não, é Deus quem coloca o processo de santificação na gente. E como que Ele faz isso? Na Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12:10. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. A gente acabou de cantar assim, nos leva à tua santidade. Se eu perguntasse para você, o que Deus precisa fazer para levar você para a santidade dele? Você saberia responder? Porque eu acho que a gente às vezes faz uns pedidos para Deus sem mensurar o que esse pedido vai gerar na nossa vida. A gente cantou, nos leva à tua santidade. E aqui na Bíblia está dizendo o que ele faz para levar a gente para a santidade dele. Ele nos disciplina de acordo com o que é melhor para a nossa vida e para que a gente possa entrar na nossa santidade. Então, pensa comigo, o nosso papel não é tentar correr atrás da santidade. O nosso papel é ir para Cristo e chegar lá em Cristo
perseverar no processo para que Ele possa nos disciplinar e a gente permaneça nessa disciplina. Ainda lá em Hebreus diz assim: perseverem na disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? E aí mais uma vez eu pergunto, por que é tão difícil então a gente perseverar na disciplina? E eu vou dar mais uma resposta que também está em Hebreus. Por quê? Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz o fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. Vamos lá. A Bíblia fala o quê? Que para a gente entrar na santidade de Deus, Ele vai nos disciplinar. Para a gente permanecer em disciplina, a gente tem que perseverar. Mas a gente tem que perseverar cientes de que a disciplina não gera alegria. Em nenhum momento a disciplina, enquanto aplicada, gera alegria, mas sim ela é motivo de tristeza. Agora eu vou voltar lá para a minha Bíblia de estudo e falar o significado das outras palavras para vocês. Quedes, santidade; fortaleza, Siquém; união, Hebron; segurança, Bezer; levantar-se, Ramote; e alegria, Golã. Olha aqui que a minha Bíblia ainda diz: Deus põe em primeiro lugar a santidade, a alegria vem por último, e o homem sempre quer o inverso disso. Gente, a gente ora por santidade, a gente quer santidade, porque de fato, sem santidade, sem santificação, a gente não vai ver a Deus. E aí Deus vem e Ele começa o processo e Ele vai te disciplinar de alguma forma, através de qualquer processo que chega. Só que na hora que Ele faz isso é ruim, a gente sente tristeza, a gente não sente alegria. E aí a gente quer fazer o quê? A gente quer fugir dessa tristeza. E agora eu vou voltar para mim, que eu estava falando, por que eu não estava me sentindo capaz. Quando Deus me trouxe para cá, eu vim empolgada. Deus está fazendo a obra. E eu vim. E quando eu cheguei aqui no Acre, me veio um buraco. E eu falei, o que eu fiz da minha vida? Eu larguei tudo e vim embora para o Acre. Sabe assim, para mim não é onde está minha mãe, onde está minha outra irmã. E eu fiquei numa tristeza tão profunda e juntou com a perda da minha gestação. E eu estava numa tristeza que nesses 3 meses que eu estive em Londrina, eu fiz planos para sair do Acre. Eu vi casa para vir embora do Acre. Eu fui para nossa casa de férias em Foz. E eu falei, eu vou vir morar aqui. E eu realmente planejei ir embora. E isso gerou uma angústia tão grande em mim. E quando o Lê me disse, o seu espírito está fortificado e isso está revelando sua fraqueza, tudo fez sentido para mim. Eu, Gabi, a minha alma, a minha emoção, estava tentando fugir da tristeza causada pela disciplina que Deus estava me colocando para entrar na santidade dele. E eu tentei sair disso, mas o meu espírito estava forte em Cristo, meu espírito estava dizendo, não faz isso, não faz isso. E eu entrei num conflito interno, porque meu espírito queria que eu permanecesse aqui, porque Deus me trouxe aqui, até segunda ordem eu não vou sair. Mas a minha alma não queria ficar aqui, onde eu estava triste. E nesse momento eu planejei mais a minha alegria do que a minha santidade, porque eu intencionalmente estava tentando fugir do processo de Deus e eu não estava perseverando na minha disciplina. E quando o Wilde me falou, quer ministrar aqui, e eu li a palavra, e eu entendi que eu estava sendo essa pessoa, eu falei, Deus, naquele dia que o Senhor me entregou essa palavra e disse que eu iria ministrar, na primeira vez que eu fosse convidada, o Senhor queria que eu lesse essa palavra e eu falasse ela para mim, para que eu permanecesse na tua disciplina, para que eu perseverasse na disciplina, para que eu pudesse entrar na tua santidade. Sabe, gente, aqui na Bíblia quando fala que a disciplina em nenhum momento ela causa alegria, essa palavra alegria traduzida no original, ela significa chará. E isso quer dizer sensação agradável no nosso coração. Sabe quando você vê uma pessoa que ela fala sempre que ela está feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito animada. Eu lembro que a minha irmã mais nova um dia me ligou no meio do ano e ela disse assim, nossa, eu estou tão desanimada. Eu falei, eu não, desânimo nenhum me pega, eu estou muito bem, eu sou muito alegre, Jesus me tocou, me encontrou e eu estou muito feliz. Eu estava feliz, porque Deus não estava me levando para um processo de disciplina. Até então, Ele já tinha me levado para outros processos, mas naquele momento eu não estava passando por nenhum. Até que o dia que Deus decidiu me colocar num processo. E eu corri para Cristo, e Cristo me colocou na cidade de refúgio chamada Quedes, que é santidade. E se amanhã eu tiver que correr para Cristo, e Cristo me permitir entrar numa cidade de refúgio Golã, que significa alegria, tá tudo bem também. Mas até que Ele faça essa migração, até que Ele me tire de uma cidade para outra, eu não posso querer na minha força do braço sair daqui. Eu não posso querer arrancar a tristeza do meu coração. E eu estou falando isso com o maior amor do mundo, porque às vezes vocês podem entender assim, nossa, ela está triste de estar aqui no Acre, ela está isso. Não, só estou querendo dizer para vocês que aquela alegria, aquele contentamento, aquela satisfação que eu tinha no meu coração com a vida que eu tinha lá, nesse momento não está. E é bíblico dizer que está tudo bem,
Porque se você está toda hora feliz, você não está passando pela disciplina de Deus. Se você está constantemente muito alegre, muito feliz, muito realizado, você está fugindo de alguma forma dos processos que Deus quer para você. E sabe, eu estava no aeroporto antes de ontem, o Lê me mandou um manuscrito do livro dele, falou, se você puder ler o meu manuscrito e me devolver um feedback, eu te agradeço. E ele começava dizendo assim, que seja motivo de louvor e alegria no seu coração saber que você está passando por um processo de Deus. E ali para mim era uma confirmação de que realmente a igreja precisa despertar para isso. Despertar para o quê, Gabi? Que nós precisamos perseverar na disciplina que Deus dá para a gente. A gente tem que insistir ainda que isso doa, ainda que isso te custe. O tema da mensagem é custe o que custar, porque é isso. Custe o que custar, não negocie a santidade, não negocie o processo que Deus está causando na sua vida. Para mim, nesse momento, me custou a vida nos Estados Unidos que eu amava. Está me custando muito dinheiro, porque manter uma casa nos Estados Unidos, manter uma aqui não está sendo fácil, financeiramente falando. Está me custando. E eu tentei fugir desse processo, mas Deus, na sua infinita bondade, me lembrou dessa palavra, me fez o Will de me chamar para que eu pudesse ministrar aqui, para que eu pudesse lembrar de que na Bíblia diz, perseverem na disciplina, porque Deus disciplina os seus filhos. E não tem um posto melhor, não tem nada melhor do que a gente possa conquistar dessa vida, senão o cargo, o posto, né, o lugar de filho de Deus. A gente começou janeiro agora e eu tenho certeza que muita gente fez metas para janeiro. E se eu perguntar as metas de vocês, a gente vai ver. Trocar de casa, fazer um planejamento assim, assim, assado, daqui tanto tempo eu faço tal coisa, ou eu vou mudar meu físico para assim, ou eu vou trocar de carro, ou eu vou trocar de casa. Aí eu te pergunto, aonde nessas metas você está buscando santidade? Sabe, a gente não é desse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros aqui. E a minha oração é que Deus nos faça lembrar que nós não somos daqui. Porque o que está acontecendo? A gente está paquerando com o mundo, e a gente está gostando do mundo, e a gente está vivendo como o mundo, e a gente está tendo metas como o mundo, e a gente está buscando coisas que são lícitas, mas que só nos trazem alegria. Mas eu te pergunto, é somente a alegria que Deus quer em você? Quando você corre para Ele, quando você se refugia em Cristo, Ele está preocupado que você seja alegre? Que você seja feliz? Eu tenho certeza que como um pai, Ele quer muito ver você feliz, mas como um pai que sabe mais do que você, Ele sabe que sem santificação, a alegria que você vai encontrar no seu coração não vai ser o contentamento genuíno do seu coração. Vai ser uma alegria que vai te trazer alguma esperança para o dia de hoje. Eu fiz uma coisa, foi gostoso, aquela sensação, vai passar 1 mês, 2, 3, talvez 4 meses, 5 meses, eu não sei. Isso vai acabar. E mais uma vez você vai procurar um contentamento e uma alegria e uma satisfação em outra coisa. E aí que mora, sabe assim, é aí que está a grande questão. É que a gente insiste em achar que a vida com Deus é um mar de rosas e é tudo maravilha, e que com Deus você vai ser sempre feliz e você vai estar sempre alegre, tudo vai prosperar e tudo vai cooperar para o seu bem. Eu sei, na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas já parou para pensar o que é esse cooperar para as coisas, né, para aqueles que amam a Deus? Já parou para pensar qual é o resultado disso? Eu tenho uma amiga que perdeu a filhinha dela de 6 anos ano passado. Ela é uma menina, assim, eu não sou Deus para saber o coração dela, mas eu conheço ela há mais de 20 anos, ela é irrepreensível, ela é correta, ela é fiel, e ela perdeu a filha dela, entrou no UPA, a filhinha estava com uma tosse, chegou lá, falaram, sua filha está com uma pneumonia silenciosa, em 4 horas a filha dela morreu. E eu te pergunto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como é que você entende isso? Sabe por que a gente não entende? Sabe por que quem não está no Espírito, quem está no mundo não entende? Porque a gente pensa que esse coopera para aqueles que amam a Deus, é que tudo que vai acontecer aqui vai gerar algo bom aqui. E não é sobre isso, não é sobre isso. E eu queria muito que Deus gerasse no nosso coração um entendimento sobre a eternidade. Eu queria muito que a gente pudesse olhar para a eternidade e entender o peso que ela tem. Essa vida aqui é só uma atribuição passageira, mas ela é muito passageira. Se a gente viver aqui 90, 100 anos, isso é muito pouco para a eternidade. Então a gente não pode perder o que nós vamos ter na eternidade por causa de umas alegrias que nós vamos ter durante alguns anos aqui. E pode ser dura essa palavra, você pode estar pensando assim, nossa, então a vida com Deus é uma tristeza. Não, não é. Mas você também precisa entender que a vida com Deus não é um passeio na Disney a vida toda. Não é, porque se fosse, você não estaria sendo forjado. Você não estaria moldando a sua santificação, você não estaria sendo disciplinado. E como é, eu penso um filho, o Davi é meu filho, 4 anos.
Você já pensou se eu tivesse falado sim para tudo e eu tivesse feito a vida dele, tudo que ele quis desde os 4 anos até agora? Ele não estaria sendo forjado. Então a gente tem que ter esse entendimento. E o meu desejo para vocês é que vocês busquem a santidade. Entendo que não é a gente que busca, né? Eu encontrei Jesus. Ninguém encontra Jesus, é Jesus que nos encontra. Então, o meu desejo é que vocês perseverem na santidade, ainda que isso te custe. Sabe, não saia daqui e amanhã volte a fazer planos na sua vida sem pensar que a sua santidade vale mais do que esse plano. Como diz o Lê, é melhor você ouvir a voz de Deus do que você ter um bom plano. E eu e Daniel, a gente está vivendo dessa forma. Ontem até meu cunhado perguntou, qual é o plano de vocês? E honestamente a gente não tem plano. Nós não temos um plano. E sabe, essa luta que eu estava de tentar sair da tristeza que Deus me colocou, isso estava me cegando de tal forma que eu não olhei as coisas boas, né, de estar aqui. De todas as cidades do mundo que Deus podia me direcionar para ir, Ele me trouxe para Rio Branco, onde existe uma Poema, que é a igreja que eu congrego. E isso só para mim já valeria, tipo, meu Deus, que bênção. A segunda coisa, a minha irmã chegou aqui, a Ana Flávia, minha irmã mais velha, ela está sentada aqui na frente. Ela chegou, ela veio para o Acre, nesse meio do caminho que Deus me falou que eu tinha que vir para cá, alguma coisa no trabalho fez que ela viesse para cá também. E ela chegou aqui 1 mês antes de mim. E ela mora no mesmo condomínio que eu, num condomínio bom, numa casa boa. E eu penso assim, cara, é minha irmã, a Ana Flávia, ela sabe, até ela casar, eu não deixei ela ter quarto sozinha. Até ela casar, a gente dormia junto. A gente mudou de casa, tinha um quarto que era maior, assim, porque mandou quebrar a parede, porque eu falei, não, vamos dormir junto e tal. Então a minha irmã, que eu não deixei dormir sozinha até casar, ela estava morando no mesmo condomínio que eu. Pensei, ela era de Londrina, eu estava morando nos Estados Unidos, e 1 mês antes de eu vir, Deus preparou e trouxe ela. A minha tristeza, a minha angústia de não, eu quero estar nos Estados Unidos, eu quero voltar para lá, me cegou de tal forma que me deixou não entender como o Deus teve um cuidado, ainda que na disciplina, ainda que no processo, Ele disse, olha, eu vou te dar uma igreja, que é a sua família espiritual, e eu vou trazer a sua família para ficar perto de você. E sim, eu tenho pai, eu tenho irmãos aqui por parte de pai, mas eu não fui criado com eles. É muito diferente quando você é criado com a sua irmã. Nela eu tenho uma intimidade diferente, e ela está aqui. E eu vejo isso hoje como um cuidado de Deus para a minha vida. Ele preparou tudo, sabe, de alguma forma. E eu fui muito bem recebida aqui na igreja. A gente estava em Londrina agora, o Daniel ligou para o Bruno, Bruno, a minha fechadura quebrou ali, ninguém está conseguindo entrar na minha casa, você não pode ir lá na minha casa, está chovendo muito, vai ver se acontece uma coisa. Bruno foi, entrou na nossa casa, olhou tudo, filmou para o Daniel, olha, não aconteceu nada, choveu, mas está tudo bem, eu vou arrumar a fechadura para vocês. Vocês estão entendendo que eu acabei de chegar aqui, eu fiquei 1 mês e meio aqui, que a amizade é essa que gerou já entre a gente, para ele na nossa casa, na nossa ausência, entrar, filmar e nos mandar. Isso é cuidado de Deus. O Wilde e a Thay, a gente se conhece há 2 meses, né? Conheci o Wilde em julho na conferência em Curitiba. Mas existe uma cumplicidade, uma intimidade no qual eu sei que eu posso pedir qualquer coisa. Eles falaram, você vai chegar 1 da manhã, a gente te busca no aeroporto. Eu falei, não precisa que a minha irmã já vai, mas em que outro contexto, em que outra cidade Jesus ia me transicionar e uma pessoa ia falar para mim, não, eu te busco no aeroporto, eu vou na sua casa ver o que você está precisando fazer. Não, talvez não aconteceria, entendi, isso só está acontecendo porque Deus me permitiu estar aqui na Poema. E nós somos Poema, sabe? E o meu apelo para você, quando eu falo de santidade, busque santidade, vamos insistir na santidade, vamos perseverar. E mais uma vez eu te digo, eu me incluo nisso. É porque eu vou congregar aqui, daqui para frente. Eu sou pastora daqui para frente. E não existe nada mais satisfatório do que você estar numa igreja com pessoas que queimam por Jesus como você. Lá em Orlando, a gente queimava de um jeito que o nosso GC, a gente falava, nosso louvor era de um jeito que eu falei, eu quero viver isso também no Acre. E eu não estou dizendo que vocês não são assim, porque eu não tive tempo de sentir vocês como igreja. Mas eu quero despertar, se eu puder, despertar isso ainda mais em vocês. Porque eu carrego algo que vocês não carregam, como vocês carregam algo que eu não carrego. Então eu queria muito que a gente batalhasse e perseverasse na busca dessa santidade, para que a gente se torne uma igreja que realmente não busca o que os homens buscam. A gente está vendo tanto escândalo de igreja, tanta coisa acontecendo, sabe assim, e isso não é só me chateia pela tristeza de ver como eles vergonham o evangelho, mas eu fico pensando, cara, já pensou quantos 1000 membros dentro daquela igreja poderiam estar queimando por Jesus, mas eles estão sendo corrompidos porque eles estão vendo líderes se corrompendo, a troco de quê?
de mais dinheiro para gerar o quê? Controle, para gerar alegria, para gerar satisfação pessoal. Não é sobre isso, não é sobre isso. E eu fico imaginando quantas vidas estão se esfriando e estão perdendo, sabe? De estar nesse processo de santificação, porque estão mirando para coisa errada. Sabe, se Deus te colocou hoje em Quedes, se você correu para Ele, Ele te colocou nessa cidade de refúgio, é porque Ele quer te lapidar, é porque Ele quer te forjar, é porque Ele quer te santificar. Então persevere nisso, entendendo que não vai ser gostoso, entendendo que não vai ser confortável. E é aí que está o segredo. Eu vejo que as pessoas vêm aqui, elas falam, me leva para a tua santidade, Deus, eu te amo, eu te quero mais do que tudo, eu quero te adorar. Mas na hora que elas saem daqui, Deus fala, então eu vou te gerar a santidade. E Ele põe o dedo naquela coisa que você mais gosta, no meu caso, a minha vida nos Estados Unidos, e Ele te tira de lá. Você espana, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou, isso é loucura, não tenho plano, como que eu vou fazer? A gente foge do processo que a gente pediu para Deus nos colocar. Que seja motivo de alegria para a gente a disciplina e não as coisas que a gente faz nessa vida. Então eu te peço, por favor, igreja, vamos queimar junto para Jesus, entendendo que a gente tem que buscar mais a nossa santidade do que a gente busca qualquer outra coisa na nossa vida. Sabe, na hora que Deus vai tocar no seu dinheiro, ou Ele vai, sabe assim, sabe quando você se vê numa situação onde você vai ter que descer o padrão da sua vida para você fazer o que precisa ser feito? Aí você fala, não, isso não. A hora que você tem que dar o dízimo, mas o dízimo é exatamente o dinheiro que sobrou na tua conta daquele mês e você não quer dar, é nessa hora que Ele está te forjando, e é nessa hora que você precisa perseverar, entendendo que não vai ser legal. Não vai, mas a gente precisa, se a gente quiser entrar na sua santidade. Então, assim como foi na minha vida, sabe? Assim como me custou, e está me custando muitas coisas, ter obedecido Deus e ter permanecido em Deus, porque honestamente eu podia ter saído daqui já. Eu e Daniel, a gente trabalha em casa, a gente não tem um lugar físico para trabalhar. A gente trabalha em qualquer parte do mundo. Eu sou cidadã americana, eu posso voltar para os Estados Unidos a hora que eu quiser, eu tenho minha casa lá, meu carro lá. Eu tenho a nossa casa que eu falei para vocês em Foz, a minha família mora em Londrina, se a gente podia se ajeitar ou fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. E eu cheguei aqui, eu podia ter falado, Deus, obedeci, não gostei, e vou te falar, vocês não têm noção o que eu escutei disso agora no Sul. As pessoas me dizendo, você não está feliz? Vai embora, o que você está fazendo lá? Você vai levar esse fardo com você? Não, a vida com Deus não é assim. Deus não quer que você fique com esse peso. Não, aqui está falando que Deus nos disciplina para a gente entrar na sua santidade, que a disciplina não causa alegria, mas causa tristeza. Então como é que Deus não quer que eu permaneça nisso? E as pessoas me falando, e sabe como é difícil você querer convencer o mundo de que vai valer a pena você suportar a disciplina? Sabe, eu cansei de tentar falar isso. E assim, pessoas que me amam, pessoas próximas de mim falam, larga, não, desse jeito não dá para você ficar lá, não dá. Dá, porque isso depende de um posicionamento, de você falar, Deus, eu vou ficar, eu vou permanecer, e o Senhor é que vai fazer todo o resto, e eu prefiro ouvir a tua voz do que ter um bom plano, e eu vou seguir dessa forma, e ainda que isso me custe, e custe o que custar, eu vou permanecer. E a Gabriela que está falando isso para vocês é a mesma Gabriela que estava fazendo planos de sair daqui. E é por isso que eu estou te dizendo que a mensagem era para mim. E eu falo isso mais uma vez, que eu quero que vocês saibam que essa pastora aqui, ela está no mesmo barco que vocês. E do mesmo jeito que eu me coloquei de volta no barco com essa ministração, e amanhã você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Nós vamos caminhar juntos na mesma direção, em busca da nossa santidade, em busca da santificação da Poema. Eu quero que a Poema Acre seja uma igreja que realmente queime por Jesus, sabe? Que entenda Jesus e entenda a eternidade como ela realmente é. Que a gente não fique pensando nas coisas desse mundo, por mais que a gente precise de dinheiro, por mais que a gente precise cuidar da nossa saúde, que a gente precise de um carro, por mais que a gente precise de tudo isso é muito lícito, que a gente precisa de um casamento, de um filho. A gente precisa entender que mais do que qualquer coisa a gente precisa da santidade. E isso custa. E isso custa, porque ouvir a voz de Deus custa. Porque Deus não vai chegar para você e falar, minha filha, vá, faça o que você quer, volte para Orlando, eu vou abrir as portas para você. E isso não é bíblico. E a gente precisa ter esse entendimento. E só para finalizar, o louvor já pode subir aqui, por favor. Eu quero lembrar vocês que em final de dezembro de 2024, eu nasci em lar cristão, 37 anos frequentando igreja, frequentava e servia uma outra igreja. Nessa, Paulinho do Drops, vocalista do Drops, apareceu na minha casa e ele viveu um evangelho tão diferente. Ele cantava aquela música, ele tinha acabado de escrever a música, é ele. E eu comecei a cantar muito isso com o Daniel, dizendo, eu quero gastar a minha vida para o Senhor com amor e com alegria. E de tanto eu pedir isso, Deus realmente fez eu gastar a minha vida para Ele, com amor. E eu tenho orado a Deus que seja com alegria, porque eu entendo que essa alegria
de servir a Deus, de estar no centro da vontade de Deus, de estar obedecendo a Deus, é a alegria que realmente a gente precisa, sabe? É a alegria que traz uma sensação e uma satisfação que a alegria do mundo não traz. Então essa é a minha oração hoje com vocês. É que a gente permaneça em Quedes. A gente correu para Cristo, que a gente permaneça lá. Vamos ficar nesse processo de santidade até que Deus nos tire de lá. E se Ele não tirar, que a gente permaneça. E que a gente persevere. E que a gente queime junto. E estar no Acre para mim ainda não está sendo fácil, está sendo desafiador. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. A Thalita me disse uma coisa em novembro desse ano. Ela disse assim: eu acredito que agora você ter sido ordenado pastora, isso vai ativar algo em você. Isso vai te fazer bem. E eu entendo que talvez eu tenha chegado aqui em setembro, outubro, muito sem entender o que eu estava fazendo, qual era o meu papel aqui. Isso pode ter sido um grande motivo também de eu ter ficado com a angústia que eu fiquei. E ter voltado agora como pastora e de cara ministrando aqui, já trouxe em mim um despertar diferente. E por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque eu queria fazer um pedido como pastora, que vocês realmente usem o meu lado pastora, que vocês realmente peçam mesas, que vocês realmente me procurem, que vocês realmente me busquem. Eu trabalho em casa, eu não tenho problema nenhum de você me ligar, de você mandar mensagem. Eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito assim: desculpa estar te ligando, desculpa estar te mandando mensagem, porque a gente está numa vida tão corrida, a gente está num mundo tão corrido que parece que as pessoas estão sempre sem tempo para as pessoas. Mas eu sou a pessoa que sempre fiquei revoltada com o pastor, que não tem tempo para a ovelha. Eu fazia parte de uma grande igreja lá nos Estados Unidos e eu tive uma fase muito mal dentro dela e eu precisava de ajuda e nenhum pastor tinha tempo para me responder, ninguém ouvia os áudios. E eu lembro que eu fiquei revoltada e eu falei: se um dia eu me tornar pastora, eu vou ter tempo para as pessoas. E eu lembro que enquanto o Lê estava nos ordenando, ele dizia assim: Deus levanta você na área que você é indignada para que você faça a diferença. Então saibam que eu vou ter tempo para vocês, eu quero ter tempo com vocês e eu quero que vocês realmente desfrutem da nossa porção. Não que a nossa seja melhor que a de vocês, mas a minha é diferente da de vocês, assim como a de vocês é diferente da minha, em todos os aspectos, talvez cultural, talvez, eu não sei, mas alguma coisa eu carrego e alguma coisa vocês carregam, e eu quero muito desfrutar logo dessa troca, e eu quero muito servir a igreja de vocês. E só para finalizar, eu quero pedir perdão à igreja por ter ficado tanto tempo no sul, por ter tentado fugir do que Deus me chamou para fazer. E eu falo isso com toda sinceridade, amor, no meu coração. Eu realmente não estava feliz aqui. E eu tentei voltar. De alguma forma eu tentei voltar, sabe? E eu queria pedir perdão para vocês. Eu demorei muito para voltar, mas eu entendo que foi um tempo de tratamento. E agora eu voltei. Mas agora eu voltei. Agora eu sou a Gabi, que eu sempre fui. E eu quero que vocês possam me conhecer o quanto antes, viu? Eu e o Daniel, a gente está aqui para servir vocês e amar vocês. Eu espero que vocês possam desfrutar disso.